Uma tese bem feita é um produto de que se aproveita tudo. Como primeira utilização, você extrairá dela um ou vários artigos científicos, ou mesmo um livro. Mas com o correr do tempo, voltará à tese para tirar dela material de citação e reutilizará as fichas de leitura, usando partes que porventura não tenham entrado na redação final do seu primeiro trabalho. As partes que eram secundárias na tese surgirão como o início de novos estudos. Vocês viram nessa fala do Humberto Eco uma sugestão para os pesquisadores, melhor aproveitamento de algumas etapas do processo de pesquisa. Este escritor, que também escreve sobre metodologia de pesquisa, demonstra a necessidade de alguns cuidados para o pesquisador. Isso nos leva ao tema da aula de hoje. Cuidados para o pesquisador iniciante. Minha experiência como orientadora de pesquisadores iniciantes, tanto nos cursos de graduação quanto nos cursos de pós-graduação, lato sensu, e até nos cursos estrito sensu, muitas vezes o aluno de mestrado está começando ainda a sua carreira de pesquisador, tem demonstrado algumas dificuldades muito presentes em todas essas orientações. Como eu oriento muitos alunos, eu tenho anotado essas dificuldades e consegui construir ao longo desses anos um conjunto de dados que me levam a sugerir aos pesquisadores iniciantes que eles se preparem para essas dificuldades que vêm. Então, vamos para o nosso tema, principais dificuldades dos pesquisadores iniciantes. A primeira das dificuldades dos pesquisadores iniciantes diz respeito, por exemplo, à própria escolha do tema. A escolha do tema, do problema e da modalidade de pesquisa. Na escolha do tema, é comum que os pesquisadores iniciantes busquem um tema amplo demais. Por exemplo, na área da educação, dificuldades de aprendizagem. É um tema muito amplo, são muitas as dificuldades de aprendizagem. Este estudo não vai terminar tão cedo, né? Vai ser um estudo longo demais, um estudo que precisa muito fôlego, porque o tema está muito amplo. Eu vivenciei uma situação que ilustra essa dificuldade. Uma aluna propôs o estudo do fracasso escolar para resolver definitivamente este problema. Quando ela fez essa proposta, eu levei um susto. Resolver definitivamente o problema do fracasso escolar num estudo monográfico, né, numa monografia, num projeto de pesquisa, é um objetivo inalcançável. Né? Ainda brinquei com ela e perguntei, resolver definitivamente o fracasso escolar no Brasil, no mundo, na sua cidade, enfim, em que lugar? Ela vai receber o Prêmio Nobel de Educação se conseguir resolver numa monografia o problema do fracasso escolar. O problema do fracasso escolar não se resolve num estudo monográfico. Um problema de pesquisa é um problema intelectual a ser investigado para produzir conhecimento, para que esse conhecimento fundamente as ações sobre a realidade. O problema do fracasso escolar não se resolve numa pesquisa, se resolve através de políticas públicas. A pesquisa pode oferecer conhecimento para a solução de alguns problemas, mas não resolve num problema de pesquisa, um problema dessa magnitude, o fracasso escolar. Era como se a gente quisesse resolver o problema da fome no mundo numa monografia de trabalho de conclusão de curso. Isso é impossível. Então, é importante que a gente delineie o tema, que o tema não seja tão amplo, mas também não muito específico. Também não tem muito sentido especificar o tema de tal forma que ele não possa contribuir de uma forma mais generalizada para o assunto em questão. Vejamos então quais as principais contribuições para a escolha do tema, do problema e da modalidade de pesquisa. O primeiro cuidado com a escolha do tema e do problema de pesquisa, que estão sempre apoiados num assunto, é partir de um assunto conhecido, familiar.
que o pesquisador iniciante tem interesse, disponibilidade, acesso e, necessariamente, conhecimento. Assim, na escolha de um assunto que levará à definição do tema de pesquisa, o principal critério é o grau de domínio do pesquisador sobre ele. Desta forma, professores devem pesquisar assuntos relacionados ao ensino, aos aspectos mais familiares a eles de sua prática cotidiana. Diretores de escola devem pesquisar assuntos relacionados à gestão escolar. Supervisores de ensino devem pesquisar assuntos relacionados à supervisão de ensino e assim por diante. Esse é um outro cuidado importante para o pesquisador iniciante. É comum que os pesquisadores iniciantes definam temas que eles não dominam, como se fosse assim, bom, já que eu preciso estudar alguma coisa, vou estudar uma coisa que eu não conheço para conhecer. Esse é um equívoco muito grande no processo de pesquisa. Nós não podemos pesquisar assuntos que nós não temos nenhuma familiaridade, porque torna a pesquisa muito complicada e, por outro lado, não avança na produção do conhecimento. Eu costumo dizer que eu não posso fazer nenhuma pesquisa sobre física nuclear, simplesmente porque eu não sei nada de física nuclear. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida sobre física nuclear. Eu conheço tão pouco que não tenho nem dúvida. Se eu não tenho dúvida, eu não posso pesquisar, porque pesquisar é responder questões, é responder questionamentos. Por outro lado, eu tenho muitas dúvidas na área da educação, muitas, inúmeras dúvidas. Cada uma dessas pode se transformar num problema de pesquisa, num questionamento sobre determinados temas ou determinadas situações pedagógicas e educacionais. Respondendo a essas dúvidas, eu posso contribuir para a organização da educação. Então, é importante que os pesquisadores se debrucem sobre um tema familiar, né? Como nós ouvimos na fala, diretores de escola devem pesquisar assuntos ligados à direção de escola, enquanto outros profissionais devem pesquisar assuntos ligados à sua vivência. No caso dos alunos de graduação, a orientação é que eles procurem definir temas e problemas de pesquisa a partir de assuntos do seu interesse no curso de graduação, nas diferentes disciplinas, aquela disciplina em que ele se dedicou mais, em que ele estudou mais e que, portanto, isso demonstra interesse por aquele tema, que ele escolha um tema relacionado a isso. A orientação mais importante é: não escolha temas que você não tem nenhuma familiaridade. Isso vai complicar o seu processo de pesquisa, vai complicar o seu trabalho e não vai resultar num trabalho de nenhuma qualidade. Quanto à modalidade de pesquisa, nós também encontramos algumas dificuldades do pesquisador iniciante. Ele tende a escolher, por inexperiência, a modalidade da pesquisa bibliográfica. Esta tendência não é uma tendência que resolve a insegurança do pesquisador iniciante. Ele tende a achar que, por ser pesquisa bibliográfica, ela é mais fácil, portanto, ele vai ter mais facilidade de concluir a pesquisa. A pesquisa bibliográfica é uma modalidade de pesquisa que exige um certo grau de experiência. Porque se nós vamos coletar dados nas obras e nos autores, é preciso transformar esses dados interpretar esses dados de tal forma que o pensamento desses autores contribua para construir um novo pensamento, o pensamento do aluno pesquisador, ou o pensamento do pesquisador. Este não é um processo muito simples, é preciso um pouco de traquejo, um pouco de treino para conseguir identificar nos autores as ideias principais desses autores, aquilo que eles se dedicaram, aquilo que eles estudaram mais profundamente, aproveitar isso na resposta ao meu problema de pesquisa e, ao mesmo tempo, elaborar isso de uma forma própria, ou seja, reelaborar as ideias construindo uma nova ideia. Não é um processo tão simples. Esta tendência do pesquisador iniciante de escolher a pesquisa bibliográfica porque acha que é mais fácil é um equívoco.
Eu recomendo aos pesquisadores iniciantes iniciarem com uma pesquisa de campo. Eu acredito que a pesquisa de campo facilita o pesquisador iniciante que está em processo de formação como pesquisador, porque a pesquisa de campo, ela explicita mais o processo de pesquisa, que exige aqueles passos, os grandes momentos do processo. A revisão bibliográfica, essa é fundamental e nenhuma modalidade de pesquisa vai abrir mão dela. O segundo passo, a coleta de dados. O terceiro passo, a organização dos dados. O quarto passo, a análise dos dados. A coleta de dados numa pesquisa de campo, ela é muito evidente, ela é explícita. Isso auxilia o pesquisador iniciante a compreender o processo de pesquisa, diferentemente da pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica mistura um pouco a revisão bibliográfica com a coleta de dados. E só um pesquisador mais amadurecido é que pode dar conta de separar isso que está mais ou menos misturado. Indico também para os pesquisadores iniciantes a pesquisação, mas para os pesquisadores iniciantes que têm um pouco de disponibilidade de atuar na realidade com um grupo, de lidar com o grupo e de estudar mais profundamente a metodologia da pesquisação. Porque a pesquisação, ela exige uma compreensão da metodologia, porque senão ela corre o risco de se transformar não num projeto de pesquisa, mas num projeto de ação pedagógica. É preciso diferenciar na pesquisação a dimensão educativa da dimensão investigativa. É possível que pesquisadores iniciantes consigam isso através de um estudo bastante sistematizado sobre a metodologia. Vamos agora a mais uma das dificuldades, o fichamento das leituras. Nas minhas atividades de orientação de alunos pesquisadores iniciantes, eu tenho observado que o fichamento das leituras é uma dificuldade bastante presente. Por quê? Os alunos fazem várias leituras e fazem até algumas anotações, mas se esquecem de anotar detalhadamente aquilo que foi lido. Não só em relação ao conteúdo do que foi lido, mas também as informações sobre o autor, sobre a obra, enfim, informações formais sobre o livro, o artigo, enfim, sobre o texto lido. Vamos ver alguns dos principais cuidados que os pesquisadores devem ter no fichamento da leitura. O primeiro deles, selecionar o material de documentação. É importante que o pesquisador iniciante faça uma seleção do material a ser lido com critérios de qualidade. Critérios de qualidade significa selecionar a partir do tema e problema que ele está investigando. O critério não pode ser os livros que lhe caem à mão. Isso também é comum. Eu só encontrei esse livro, esses são os livros que estavam na biblioteca, ou alguém me emprestou esse livro e eu aproveitei. Esse critério deve ser evitado. O critério é o critério. Este tema tratado nesse livro, que eu identifico através do título, através da apresentação do livro, através da leitura da introdução ou da leitura até da orelha do livro para identificar qual é o tema tratado, este deve ser o critério de seleção. Vamos para um outro cuidado, fontes de documentação. É importante que os pesquisadores em geral variem as fontes de documentação. Isto significa dizer que, além dos livros e dos textos publicados nos periódicos, sejam revistas, cadernos e outro tipo de periódico, é preciso também ser criativo nas fontes de documentação. Por exemplo, a participação em eventos é fundamental para a construção do processo de pesquisa, para a construção das referências bibliográficas, para que o pesquisador consiga fazer uma revisão bibliográfica de qualidade. Essa participação, obviamente, pode se dar na participação em eventos de porte nacional, até de porte internacional, quando isso for possível. Alguns eventos internacionais acontecem no Brasil, e também
eventos de porte regional ou até eventos locais. É importante que ele participe desses eventos, porque, em geral, nesses eventos, algumas das maiores referências da área são convidadas, mesmo nos eventos de porte menor. Além disso, é importante que os pesquisadores busquem outras fontes de documentação, como, por exemplo, alguns artigos de jornal em cadernos especializados sobre o tema em questão e outras publicações. As revistas pedagógicas também podem ser usadas como fonte de documentação, mas com alguns cuidados. O primeiro cuidado, eu recomendo sempre que, ao usar as revistas pedagógicas, os alunos priorizem artigos assinados e não artigos de resultados de reportagens. O mesmo cuidado em relação às revistas de grande circulação. Artigos assinados, entrevistas com autores referências da área podem ser aproveitados, mas reportagens é preciso tomar muito cuidado, porque na reportagem já vai a interpretação do repórter, embora eles digam que não, mas a gente percebe a interpretação do repórter sobre o pensamento de um ou outro autor, sobre uma ou outra teoria. Também é importante aproveitar as indicações das aulas. Os professores, em geral, fazem referência a obras, a autores, a textos, enfim, até a eventos, a artigos, e é importante que os alunos anotem essas indicações, anotem a própria interpretação do professor em relação a esses pensadores, para que isso também sirva como fonte de documentação, ou pelo menos como sugestões de leitura, para que ele vá organizando a sua revisão bibliográfica. Vamos ver agora alguns cuidados práticos de como e onde guardar as documentações. O primeiro cuidado prático que vocês devem ter é evitar longas transcrições. É comum que os pesquisadores iniciantes façam transcrições enormes das obras lidas, o que vai dificultar depois o seu uso na hora de construir o texto da revisão bibliográfica. É importante que ele faça uma leitura sistematizada, identifique as principais ideias do autor e transcreva apenas as principais ideias do autor. Outro cuidado: anotar o título e a fonte do cabeçalho dos livros e textos e o nome do autor, título da obra, local, editora e página. Cuidado para não ler artigos, textos, livros sem essas anotações, sem essas informações formais. Por quê? Porque se eu tenho um texto lido, que eu não tenho as referências, é a mesma coisa de não ter lido o texto. Eu não posso usar no meu trabalho. Outro cuidado: guardar as anotações em fichas. Também encontramos essa dificuldade entre os alunos pesquisadores. Eles têm anotações que se perdem no transcorrer da pesquisa. É preciso organizar um fichário com o computador, um arquivo específico para as anotações das leituras. Vamos para outro cuidado: digitar transcrições, anotações e resumos. Recomendamos que todas as anotações sejam digitadas num arquivo para referências bibliográficas. Mais um cuidado: guardar todas as informações em arquivos numa mesma pasta. Seguidas essas orientações, vocês vão ter uma organização melhor dos dados ou dos documentos lidos e das referências bibliográficas. Vamos ver agora mais uma contribuição para aqueles que estão iniciando o seu processo de pesquisa: a apresentação dos dados. A apresentação dos dados no relatório final, na monografia propriamente dita, pode vir em forma de texto, de gráficos, tabelas, quadros, enfim, em vários formatos. Vamos ver os cuidados para cada um desses formatos. Em forma de texto:
Para apresentar os dados através de texto, é preciso um cuidado fundamental: detalhar os dados e cuidar para que a escrita não seja uma escrita repetitiva. Eu preciso tomar cuidado com a entrada dos dados, usar diferentes formas de entrada, como, por exemplo, quando questionados, os professores responderam numa outra entrada. Os professores da rede municipal de ensino disseram que é preciso tomar esses cuidados na entrada dos dados. Detalhar e cuidado com a escrita. Quais as principais dificuldades na apresentação dos dados em gráfico? Nós temos observado que na apresentação dos dados em gráficos há uma tendência entre os alunos, pesquisadores iniciantes, em usar os gráficos para ilustrar dados nem tão importantes no processo todo da pesquisa. É importante que ele use este critério na utilização dos dados, colocar nos gráficos os dados mais importantes. Não tem muito sentido colocar nos gráficos, por exemplo, no estudo de um determinado universo de professores, por exemplo, dados sobre sexo, né? Quantos professores do sexo masculino, quantos do sexo feminino, idade. Esses dados são importantes até para a pesquisa, mas não são os dados mais importantes. Vamos deixar para os gráficos os dados que se relacionam diretamente ao tema de pesquisa. As tabelas. O mesmo cuidado com os gráficos é preciso observar nas tabelas. É comum encontrarmos muitas tabelas num trabalho científico. Parece que esta atitude confere ao trabalho um pouco de legitimidade. Isso é um equívoco. Não é a quantidade de tabelas que vai dar ao trabalho um rigor científico. O que dá ao trabalho rigor científico é a forma de tratá-los, inclusive na perspectiva da pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa pode trazer dados quantitativos em tabelas, mas é recomendável que não se use muitas tabelas. Isso trunca a leitura. O mais importante do processo de pesquisa, da leitura de um resultado de pesquisa, são as reflexões, as análises empreendidas. As tabelas servem apenas como referência. Não vamos confundir, né, a quantidade de dados com a qualidade das análises. A qualidade das análises é mais importante do que a quantidade de dados apresentados. A escrita é uma das grandes preocupações na elaboração do relatório final da monografia no processo de pesquisa. Vamos ver o que diz um professor. Bom, num primeiro momento, o que acontece são os erros gramaticais. Erros de sintaxe, concordância, erros de pontuação e erros mesmo de redação. Isso o aluno já traz com ele desde o curso universitário, e quando ele vai redigir um texto científico, ele apresenta essas dificuldades. Ainda em termos gramaticais, são a questão dos verbos enfáticos, verbos afirmando categoricamente algo que ele afirma que é aquilo e ponto final. E, no entanto, nós sabemos que em texto científico, mesmo os autores, eles muitas vezes são contrários, eles divergem entre eles, e não é nenhum erro, é salutar isso, que haja discordância entre eles, né, para que se chegue a um resultado comum. Então, o próprio texto científico tem que constar verbos mais suavizados, mais amenos, né, como poderia, deveria, proponho. Né. Em termos de, no segundo momento, no segundo plano, aparecem a questão do que o aluno coloca no texto. Ele muitas vezes não consegue provar, ele acha aquilo, ele imagina aquela situação e ele não tem embasamento teórico. Isso aparece muito. E não pode, porque o texto científico não é achismo. Ele tem que ser provado, ele tem que ser embasado teoricamente, tem que citar autores, de onde veio,
inclusive autores contrários, para que possa realmente ser um texto coeso, ser um texto coerente, né, em seu sentido próprio. Num outro momento, quando o aluno precisa fazer pesquisa, como pesquisa quantitativa, qualitativa, pesquisação, diversos tipos de pesquisa, o aluno acha que é um erro ele não colocar o ponto fraco da pesquisa. E, na verdade, não é um erro, é um acerto. É interessante que ele coloque a dificuldade que ele teve para fazer tal pesquisa, porque isso vai mostrar o quanto ele amadureceu para se chegar a um ponto final, a um ponto plausível da sua própria pesquisa. E, no terceiro momento, a questão das palavras categóricas como tudo, nunca, nada, ninguém, jamais, isso não deve ser usado. Isso aparece muito em texto científico, mas não deve ser usado justamente por isso. Não se deve categorizar palavras, verbos, afirmando que é aquilo ponto final. Tudo tem que ter a sua relevância e se chegar a um ponto de consenso. Vocês viram neste depoimento algumas das principais dificuldades. Dificuldades com pontuação, com acentuação. Essas são as dificuldades mais comuns de escrita em qualquer área de atuação. O que nos chama a atenção é que nos trabalhos científicos nós encontramos dificuldades de redação, o que significa a articulação da escrita. Um texto tem começo, meio e fim. Um parágrafo tem começo, meio e fim. Uma frase tem começo, meio e fim. Parece simples, mas a gente encontra escritas que não levam isso em conta, ou que não se preocupam em começo, meio e fim. Eu recomendo a leitura dos manuais de redação de cursinhos, que são muito interessantes e que trazem dicas interessantes sobre esta dificuldade que nós encontramos nos trabalhos científicos, principalmente nos pesquisadores iniciantes. Uma outra dificuldade de pesquisa apontada pelo professor é muito presente. Esta tendência dos alunos, principalmente os alunos iniciantes, em fazer afirmações categóricas. Eles usam muito comumente, essencialmente, principalmente, a coisa mais importante, o ponto mais importante. É preciso evitar essas expressões, porque eu não posso fazer uma afirmação. O mais importante da alfabetização infantil são as brincadeiras. Daqui a pouco, no mesmo texto, o mais importante da alfabetização infantil é o domínio da linguagem, ou seja, o texto fica incoerente. É preciso cuidar para não fazer afirmações categóricas. É sempre muito mais fácil e muito mais cuidadoso usar expressões. Um dos pontos mais importantes, evite o mais importante, use sempre um dos pontos mais importantes. Ainda com relação à escrita, atenção pesquisadores iniciantes, a escrita do texto é sua. Pesquisa não é colagem de trechos das obras lidas. A pesquisa exige que você escreva os textos, mesmo quando você se refere às ideias do autor. O texto é seu, as ideias são do autor e para isso há recursos metodológicos. O mais importante para que você não cometa plágio é usar rigorosa e corretamente o recurso das citações. Vejamos primeiro como se faz uma citação indireta. Citação indireta é: eu estou escrevendo o texto, vou apresentar as ideias do autor com minhas próprias palavras. Vejamos um exemplo de citação indireta. A pesquisação tem compromisso com a prática, considerando que não há neutralidade na ação social, mas sim ação consciente, política, pois sendo homem político intrinsecamente, todas suas ações guardam contexto político maior ou menor. Essas ideias são do professor Demo e escritas numa obra publicada em 1989. Estas palavras são minhas. As ideias são do professor Demo
Então, eu apresento as ideias dele e digo que são dele, mas eu estou escrevendo. Isto é uma citação indireta. Vamos ver o caso de citação direta. Citação direta é a transcrição do texto do autor. É a apresentação das ideias do autor com as palavras do autor. É uma transcrição. Portanto, eu preciso informar que eu estou transcrevendo. Como se faz, qual é o recurso metodológico para informar que eu estou transcrevendo? Vamos ver um exemplo. Vejam que há uma diferença de formatação entre um texto e outro. O texto que está formatado maior é o texto meu, onde eu estou apresentando as minhas argumentações. Quando eu vou transcrever as ideias do autor, eu formato de forma diferente a dar destaque. O mais comum é diminuir a letra, formatar recuado e diminuir o espaço, tal como está nesse exemplo. Atenção, não se pode abusar do recurso de transcrição direta. Um trabalho científico com muitas transcrições diretas revela que o pesquisador ou teve preguiça de pensar sobre as ideias ou fez apenas cópias e colagens. Eu trouxe duas sugestões para contribuir na superação das dificuldades na iniciação científica. A primeira delas, como fazer uma monografia. Delcio Vieira Salomão, publicado pela editora Martins Fontes. A segunda, Monografia Passo a Passo, da Maria Cristina Traude e Reinaldo Dias, publicado pela editora Alínia. Esses dois livros trazem detalhadamente os passos do processo de pesquisa, em especial da monografia.